Boa tarde, pessoal. Então, a ideia hoje é a gente conversar sobre os capítulos 4 e 5, né, do livro Metacognição no Ensino de Física. O capítulo 4, ele vai abordar as estratégias de aprendizagem metacognitivas, vai falar um pouquinho sobre o que são estratégias cognitivas e metacognitivas, e a gente vai comentar. E o capítulo 5, ele vai falar das ferramentas didáticas metacognitivas. Eu estou como curadora do capítulo 4, eu peço desculpas aos participantes, porque eu não consegui agendar com vocês antes uma conversa, né, mas eu fiz a leitura e eu conto com a contribuição de quem lê o capítulo enquanto eu estiver apresentando o mapa. E o capítulo 5 estava com a curadoria de Tata, mas ela disse que não poderia estar hoje, também não teve tempo de reunir o pessoal. Mas é um capítulo bem curtinho e fala de estratégias que a gente já está acostumado a trabalhar no grupo, então eu resolvi agregar para a gente não perder essa oportunidade de encontro. Aí para a semana que vem, a gente tem um último encontro do ano, né? Que vai estar o Lucas no capítulo 6 e o Everaldo no capítulo 7. Certo? Então, eu preparei um mapa e, como questão focal, a partir da leitura inicial, eu achei adequado colocar de que forma a metacognição pode ser promovida pelas estratégias de aprendizagem. E é legal que o capítulo 5, que seriam as ferramentas metacognitivas, ele se adequa bem também para entrar nessa questão focal, né? Ou seja, para estar nesse mapa também. Eu vou dar uma reduzidinha só para vocês olharem o mapa como todo, né? Só para enxergar ele todo. Então, ele tem alguns andares e tem uma disfunção aqui, mas eu acho que a gente consegue abordar as questões importantes que o capítulo traz. Vou ampliar aqui novamente para que vocês possam ler. Bom, alguma pergunta? Alguém quer comentar alguma coisa ou posso começar? Nada? Silêncio absoluto. Tá certo, Milena. Obrigada, gente. Então, vamos lá. A gente começa tendo como conceito principal as estratégias de aprendizagem. E aí a gente vai ter o quê? Uma primeira ligação aqui que fala que as estratégias de aprendizagem, na realidade, são comportamentos e pensamentos, né, que os estudantes põem em ação para aprender. Então, existem vários autores que vão falar sobre estratégias de aprendizagem e como é que elas são, mas, em resumo, é isso. Eu organizo, né, os meus pensamentos e os meus comportamentos de maneira que eu possa vir a alcançar uma boa aprendizagem. E aí a autora, ela também coloca assim, que existem dois grandes tipos de estratégias de aprendizagem, que seriam as cognitivas, estratégias de aprendizagem cognitivas, e as estratégias de aprendizagem metacognitivas. Mesmo quando os pesquisadores dividem em mais, né, dividem as estratégias de aprendizagem em mais do que duas classificações, ela acha que essas duas dão conta. Né? Então, nós vamos trabalhar com essas duas aqui. As estratégias cognitivas, né, elas ajudam os estudantes a organizar os conhecimentos. Né? E aí ela vai para o estudo da física em específico. Essa organização ela vai aparecer como, né, quando a gente está falando em estudo da física? Na habilidade que a gente tem de ler, interpretar e elaborar gráficos, de organizar as informações que a gente tem, as grandezas que estão envolvidas em tabelas, né? Quando está lendo um problema, de conseguir reconhecer quais são as grandezas que estão naquele problema, então separar essas grandezas, aí tem aquele momento até de você separar as grandezas e verificar se as unidades, se todas as grandezas estão trabalhando com as mesmas unidades.
se precisa ou não fazer alguma transformação de unidades. Então, tem um momento inicial ali no processo de resolução de problemas que ele está muito relacionado às estratégias cognitivas também. E sublinhar, então, tanto qualquer, seja, ela coloca até esse sublinhar no momento em que o estudante está, por exemplo, no laboratório para fazer um experimento, e ele tem um roteiro, e ele sublinha as coisas que são relativas e importantes que ele deve seguir. Então, sublinhar é sempre um ato de você marcar alguma coisa que é importante, que precisa da tua atenção especial para poder seguir. Tá? E aí, com relação a novatos e experts, ela coloca que os novatos são aqueles que mais usam as estratégias cognitivas, ou seja, eles têm menos habilidades para usar as estratégias metacognitivas. Isso é uma coisa que também nos estudos de autorregulação isso também se coloca, né? Aí, quando a gente vai para as estratégias metacognitivas, então a gente tem aqui, num primeiro momento, que elas vão envolver planejamento, regulação do pensamento e monitoramento. Então, essas três coisinhas são coisas que a gente já tem estudado muito, que estão relacionadas também com a autorregulação da aprendizagem, né? Então, se a gente for verificar, digamos, até o ciclo autorregulatório de Zimmermann, que a gente já estudou bastante, ele começa com todo um processo de planejamento dos estudos, né? O monitoramento acontece o tempo todo para você ver se aquele planejamento está dando certo, se você está seguindo o planejamento, se os resultados que você está obtendo são adequados. Então, dependendo da situação, você tem um tipo de monitoramento. E ele sempre se dá a partir de regulação do pensamento, né? O pensamento é que tem que ser regulado de maneira a organizar tudo que você vai estar fazendo. Então, as estratégias metacognitivas, elas têm mais essa característica. Quando a gente está no estudo da física, elas vão envolver refletir sobre conhecimentos anteriores. Então, se eu estou tanto no laboratório quanto na resolução de problemas, eu vou sempre olhar para aquilo e vou pensar o que é que eu já sei a respeito disso, que outras coisas que eu já fiz que foram parecidas, que têm aprendizagens ali que eu posso usar. Então, esse é um processo que envolve uma estratégia metacognitiva. Ao mesmo tempo que eu vou refletir sobre esses conhecimentos anteriores, eu vou conseguir identificar quais são as minhas limitações pessoais, né? Que limitações eu tenho aqui, que são conhecimentos novos que eu vou precisar, que eu não tenho adequadamente, e como é que eu posso buscar, tá? Também envolve monitorar e avaliar as ações, né? Esse caminho que eu estou tomando está adequado, posso perceber que os resultados que eu estou verificando aqui estão condizentes com o que o problema está me apresentando, então tenho que monitorar e avaliar. E esboçar desenho da situação física. Eu confesso que esse esboçar desenho da situação física, ela coloca como uma estratégia metacognitiva, mas eu acho que ela tem mais característica de estratégia cognitiva. Por quê? Porque quando você esboça a situação, você tenta organizar os conhecimentos que você tem ali a respeito daquela situação. Mas ela coloca que esboçar o desenho da situação física, ela seria uma estratégia metacognitiva, porque o estudante traz os conhecimentos anteriores que ele tem, ele verifica outras condições ali, outras estratégias. Então, seria uma maneira de metacognição nesse momento. Tá? Mas eu confesso que, para mim, isso ainda está um pouco no plano das estratégias cognitivas. E aí, por sua vez, né, essas estratégias metacognitivas, elas são mais usadas pelos experts, e inclusive ela coloca que os experts, às vezes, mesmo sem perceber, eles fazem todo esse processo antes. Mas a autora Anne Brown, que inclusive o livro traz, que uma discussão muito boa lá no primeiro capítulo, ela coloca que a metacognição é um processo consciente, né?
que na realidade quando você para refletir, por exemplo, sobre conhecimentos anteriores, é um processo consciente que você sabe que precisa trazer esses conhecimentos para conseguir resolver o problema, né? Então, esse mesmo sem perceber, talvez no início esse estudante ele ainda não perceba que está trazendo, ou não perceba que só consegue resolver a partir desse momento em que ele traz, mas aos poucos ele vai tomando um pouco mais de consciência disso. E as estratégias metacognitivas, elas podem ser promovidas por meio do ensino estratégico. Então, aqui a gente já entra numa outra etapa sobre esse ensino estratégico aqui. Então, o ensino estratégico, ele pode acontecer a partir de duas condições, tá? A primeira são os programas de treinamento. E aí o que acontece? Esses programas de treinamento são atividades, são apostilas que você entrega para o estudante e que tem a função de dar a ele dicas de como proceder. Tá? Só que elas se caracterizam por desenvolver estratégias gerais. Então, por exemplo, uma universidade, ela pode ter um programa de treinamento em estratégias metacognitivas que seja o mesmo manual para todos os estudantes da universidade, tá? Então, ela vai ter características muito gerais, né? Ela vai ter, vão ser baseadas em estratégias de autoinstrução, autocontrole e autoavaliação, mas não são relativas a um conteúdo ou a uma disciplina ou a um curso em específico. Né? Além de delas terem essa característica assim, muito de autoinstrução, no sentido de, ó, toma, esse é um manual, leia, aprenda e faça. Né? Então, elas têm uma coisa de impessoalidade, quando nós estamos falando de uma coisa que as pessoas precisam de um feedback, elas precisam, sabe, porque a estratégia de aprendizagem metacognitiva, mesmo a cognitiva, ela demanda muito treino, né? A cognitiva mais treino, mas a metacognitiva, ela demanda muita atenção, você tem que estar sempre refletindo, você tem que estar sempre pensando, você tem que estar sempre se monitorando. E esse exercício, né, de regulação do pensamento não é um exercício fácil, não é um exercício simples, é um exercício, inclusive, cansativo, que é muito difícil a pessoa ter, digamos, uma motivação lá em cima para fazer isso sozinho, principalmente na universidade. Só brincando aqui um pouco, eu vi uma postagem, acho que foi da Larissa no Instagram, dizendo que a atriz que fez a Wandinha, né, para compor aquele personagem frio e sem vida, né, ela passou um ano na UFPE. Né, então, o meme queria dizer que a UFPE arranca a tua vida. Não é isso, Larissa? Que ela te Isso transforma. mesmo, professor. E ainda por cima, no último ano do governo de Bolsonaro. Que também é outra coisa que tira a vida de qualquer um, né? Então, veja, na universidade você já é tão consumido sobre tantas coisas que você tem que aprender, que um programa de treinamento para te ajudar a aprender melhor parece quase um assédio moral, né? Então, ainda mais assim, nesse sentido em que ele é feito a partir de manuais que o aluno recebe e que se vire, né? Então, a ideia não é, ele, nesse ponto de vista, ele tem sido muito criticado, mas o que a gente vê também são vários programas de treinamento, ou de, digamos, programas de autorregulação, que são, assim, oficinas, que são cursos. Ela não entrou nesse mérito porque ela não vai falar de autorregulação. Mas esses acabam tendo um sucesso, inclusive, bom, né? Porque na troca, né, nesse processo de troca, em você está uma oficina, que tem alguém ali que está organizando, que está pensando junto, que tem essa troca, nesse processo de troca as pessoas começam a reconhecer aquilo que nelas
tem prejudicado para esse desenvolvimento, né, para o desenvolvimento das estratégias, mesmo quando são estratégias gerais, né? Então, tem vários trabalhos feitos aqui no Brasil, fora do Brasil, de programas assim, mas que não são manuais que são entregues, mas são programas feitos, cursos, oficinas, então que existem pessoas em contato com pessoas, mas que tem essa característica de estratégias gerais, porque eles são abertos para quem quiser, por exemplo, da universidade participar. Então, você vai ter pessoas de vários cursos, e é lógico que não daria para fazer estratégias específicas para os conhecimentos que aquele curso demanda, mas dá para fazer essas estratégias gerais. Mas ele não é do tipo de autoinstrução, ele é um tipo de instrução compartilhada, e aí ele tem mais sucesso. Mas esse não é o caso que ela trata, porque ela não vai tratar dessas coisas em específico, né? Aí a outra forma da gente conseguir, né, justamente desenvolver um ensino estratégico para um desenvolvimento de estratégias de aprendizagem metacognitivas está na prática docente. E aqui ela coloca que esse seria talvez o mais indicado, e o ideal, não só ela, mas outros autores que ela traz, colocam que a importância da prática docente pensar, né, o desenvolvimento do pensamento metacognitivo nos seus estudantes, inclusive por coisas que ela já colocou nos capítulos anteriores, né? Como o fato de que talvez o pensamento metacognitivo seja aquilo mais, ou seja, digamos, a estratégia mais ideal que a gente tem para transformar o conhecimento do nosso estudante, porque muitos deles já chegam para a gente com um conhecimento, digamos, que a gente chama de uma concepção alternativa sobre os fenômenos da natureza. A gente sabe que essa concepção alternativa ela foi elaborada ao longo dos anos, e, lógico, ela é muito significativa e muito enraizada. E as outras estratégias utilizadas, como, por exemplo, criar um obstáculo epistemológico, né? Como você trabalhar com experimentação, várias outras estratégias, elas não têm tido sucesso em fazer uma mudança, né, na forma e na compreensão desse fenômeno. E que talvez, né, isso ainda está em processo, e que talvez mediar, né, esse ensino com práticas de aprendizagem metacognitiva possam levar esse estudante a reelaborar seus conhecimentos de forma efetiva, né, e significativa, saindo daquela confusão de um conceito alternativo para um conceito adequado do ponto de vista do conhecimento, né? Então, essa é uma possibilidade que está colocada, né, que a gente viu, acho que lá no capítulo 13, inclusive. Bom, aí olhando aqui para a prática docente, nós temos algumas coisas aqui que elas são demandadas pelo próprio docente, quer dizer, para que o docente faça um ensino estratégico no sentido de desenvolver estratégias de aprendizagem cognitivas, né, auxiliar o teu estudante a desenvolver essas estratégias, é demandado que nessa prática o docente planeje e regule as suas aulas, né, a fim de que os estudantes desenvolvam metas de aprendizagem. Então, uma das coisas que a gente viu estudando o Zimmermann, né, com relação à autorregulação, e agora Tainara vai trabalhar um pouquinho com isso, com relação às motivações, né? Então, a gente tem o âmbito dos objetivos ali. Então, eu não estou falando daquele objetivo mais, né, próximo, mas aqueles objetivos mais alargados, né? Então, tem estudantes que têm metas de aprendizagem, eles querem aprender, eles querem saber como é que aquilo funciona, eles querem entender. E tem os estudantes que têm metas de desempenho, eles querem tirar nota, eles querem passar na disciplina. Então, a ideia é que a gente consiga planejar e regular as nossas aulas para que
para que esses estudantes desenvolvam as metas de aprendizagem e não fiquem preocupados com metas de desempenho. Tá? A outra demanda seria identificar os conhecimentos, né? Então, entender o que é que seu aluno sabe, o que é que não sabe, e aí nós temos procurado trabalhar com atividades diagnósticas na disciplina de Introdução à Física. Então, quem já esteve comigo nessa disciplina como monitor, né, ou como aluno, já passou por essa situação. E isso nos ajuda a perceber que estratégias que eu tenho que trabalhar primeiro, né? De repente, que estratégias eu uso para ensinar um ou outro conteúdo. Né? Então, identificar esses conhecimentos é uma demanda inicial também. E a outra é a própria autoeficácia do docente. É interessante que ela não fala em autoeficácia do docente, mas todas as coisas que ela fala ali estão relacionadas com a autoeficácia docente. Então, todos nós temos a nossa autoeficácia, que pode estar boa, pode estar muito boa, pode estar meio, né, meio mais ou menos. Então, essa autoeficácia, a autoeficácia é o quê? É quanto a gente se acha capaz de fazer qualquer coisa, tá? E ela está super relacionada com motivação, com confiança, né? E aí, no caso aqui, ela até coloca, esse professor, ele tem que ser um exemplo, né, para os estudantes de motivação, de confiança. Então, ele tem que sempre se mostrar motivado, confiante no processo de ensino e no processo de aprendizagem, né? Tem que ter uma ótima habilidade de comunicação. Então, essas coisas eu coloquei como se fosse uma demanda da autoeficácia docente, ela tem que aparecer ali. Tudo bem por enquanto? Ok. Aí nós tínhamos aqui que essa prática docente, ela deve proporcionar ao estudante alguns processos, né? Então, que ele aprenda a planejar, refletir, fazer partilha do que está aprendendo, né? Quer dizer, fazer aquela troca, aquela discussão em sala, eu penso assim, eu penso assim, então fazer essa partilha, fazer um monitoramento e fazer a autoavaliação. Então, aqui também é bem interessante, porque é uma coisa que está muito ligada à autorregulação, e é uma coisa que eu estou tentando implementar na disciplina de introdução à física, que é o aluno. Esse planejamento, eu confesso que não é uma coisa, não é o meu forte, nem o forte nos meus processos de ensino, mas tenho trabalhado muito com reflexão, monitoramento e autoavaliação com eles. E partilha no sentido de fazê-los trabalhar em duplas, e foi uma experiência que a gente teve semestre passado, deles trabalharem em duplas e duplas que nunca tinham trabalhado juntas, né? Pelo menos a maioria delas eu consegui montar assim. E a resposta foi muito, muito, muito positiva, né? Poderia ser um desastre, mas eles acharam muito bom. Agora, eu acho, a turma que eu peguei semestre passado, como é que se diz? Um ponto fora da curva. É uma pena, deveriam ser todas como eles foram, mas eles são um ponto fora da curva. Bom, seguindo aqui, nós temos ainda que essa prática docente, ela deve adotar um novo contrato didático. Bom, entendendo o contrato didático, né, como as regras que são estabelecidas nas relações didáticas, e entendendo que essas regras, elas já estão postas quando a gente põe o pé na sala de aula, não preciso nem dizer, né? Já está posto ali, está tácito, que o professor é aquele que detém mais conhecimento, é aquele que vai planejar e organizar o ensino, e que o aluno é aquele que está ali mais para aprender, e que ele está meio que na deriva, né, seguindo o vento que o professor soprar. Então, esse contrato ele já existe, ele já está explícito. Muitas vezes ele se contradiz, né? Ele tem algumas ambiguidades, mas do ponto de vista da prática docente para estratégias metacognitivas, a ideia é que esse contrato ele seja
revisto adotando duas coisas ali principais, que é deixar claro quais são os seus objetivos cognitivos e metacognitivos. E como é que você faz isso? O tempo todo apontando qual é a importância de fazer um planejamento, qual é a importância de conhecer o que se sabe, o que não se sabe, qual a importância de perceber como é que aquela estratégia específica de resolução daquele problema pode ou não ser útil em outros casos. Então, é um contrato didático que eu acho que ele põe um peso maior assim sobre a prática docente, no sentido de ter uma preocupação maior ali, né? Mas, ao mesmo tempo, ele permite que o aluno tenha mais clareza e consciência de para onde essa nau está indo, né? Que ela não está à deriva. E nessa consciência, ele pode, ele próprio, começar a estabelecer os seus processos, né? Metacognitivos e ser um pouco mais autônomo. Essa é uma expectativa, né, do processo. E, lógico, ele deve promover uma avaliação formativa. E aí eu entendo que essa avaliação formativa, ela envolve todo aquele processo que eu disse para vocês de avaliação diagnóstica, ela envolve sempre estar podendo dar feedback para os teus alunos nas mínimas atividades. E nesse ponto, eu acho que é, digamos, a parte mais difícil é você sempre conseguir adequar feedbacks de qualidade, né? Adequar no sentido de ter tempo suficiente para promovê-los, né, e fornecê-los adequadamente. É uma avaliação que leva em conta que os caminhos percorridos para resolver um problema, para fazer uma solução de um problema ou para fazer uma atividade qualquer, principalmente no ensino de física, os caminhos percorridos são mais importantes que o resultado, então é saber olhar para o caminho que esse aluno percorre, entender que o erro que ele está fazendo é um processo cognitivo e muitas vezes metacognitivo que ele está desenvolvendo ali, né? Auxiliá-lo a se encontrar nesse caminho é mais importante do que dizer está certo ou está errado, ou simplesmente considerar, por exemplo, como muitos colegas fazem, apenas o resultado final como resposta a ser avaliada, né? Então, a avaliação formativa, ela envolve tudo isso. Por isso que o Everton vai estar trabalhando o TCC dele com erro, junto aí na disciplina de introdução à física. Bom, aí é que essa prática docente, ela pode fazer uso de ferramentas didáticas, e aí a gente já entra no capítulo 5, né? Então, essas ferramentas didáticas que aparecem ali, elas são 4 ferramentas, né? Os mapas conceituais, os diagramas V, a estratégia POI e os questionamentos metacognitivos. Bom, nós, enquanto grupo que vem estudando já há muito tempo os mapas conceituais, compreendemos que os mapas conceituais, sim, são uma ferramenta didática poderosa do ponto de vista da metacognição. Tem inúmeras formas da gente usar os mapas conceituais, então esse capítulo de hoje, né, apresentei aqui na forma de um mapa conceitual. Muitos de vocês já sabem, já apresentaram aqui na forma de mapas conceituais. Sabem que para fazer um mapa conceitual a gente tem que ler o texto, tem que entender o texto, tem que elaborar uma unidade de significado, né? Que seria relacionar dois conceitos a partir de um termo de ligação. Então, os mapas conceituais eles estão sendo usados já há quase 30 anos aqui no Brasil, né? Fora do Brasil já estão usados há mais tempo. Mas a gente vê muita possibilidade, pelo menos depois que a gente domina os mapas, a gente começa a ver muita possibilidade. Ontem mesmo, eu levei uma estratégia para os meus estudantes de primeiro período com mapas, eles tinham que ler um capítulo inicial do livro que tratava justamente do que é física e trazia os primeiros, né, trazia Aristóteles e Newton, traziam digamos assim, as primeiras figuras históricas, né, do desenvolvimento da física, e trazer um debate de como é que essa física foi se desenvolvendo.
Aí, o que eu fiz? Eu separei vários conceitos que eu achei relevantes e apresentei para eles e pedi para eles se tinha mais algum conceito que eles achavam relevante. Aí eles trouxeram mais alguns. E eu falei, pronto, agora nós vamos construir unidades de sentido. Então, eu coloquei lá, pegava um conceito, outro conceito, falei, como é que a gente liga esses conceitos com uma frase que faça sentido? Aí eles demoraram um pouco, mas daqui a pouco eles foram construíram várias unidades de sentido. E eu falei para eles, aí muitas vezes eles traziam uma frase, né, que continham os dois conceitos. Eu falei, não é para construir uma frase que contém os dois conceitos, é para construir uma frase que dê significado à ligação dos dois conceitos. Então, essa unidade de sentido não é uma coisa simples de desenvolver, mas é uma coisa que vai permitir que você desenvolva com clareza o teu conhecimento, principalmente conceitual, né? E faz você refletir muito sobre os conceitos. Alguns trabalhos, né, já apontam, inclusive trabalhos desenvolvidos aqui no grupo, como TCC e mestrado, usando mapas conceituais, que apontam a importância também da gente apresentar o mapa e discutir com os estudantes, né, se aquele conceito está realmente adequado ou não, que outros conceitos podem ser agregados ali. Então, isso também é muito importante, né? Quer dizer, você consegue transformar o mapa, que é uma coisa muito pessoal, uma coisa que pode ser construída coletivamente. Aí tem os diagramas V, e eu vou, então, parar essa apresentação, porque há poucos dias atrás eu fiz uma apresentação sobre... Opa! Não pensei. Deixa eu trocar aqui, peraí. Agora. Sobre justamente os diagramas V numa turma de uma ex-aluna aqui do mestrado que está dando aula numa universidade. Aí ela me convidou, né? O diagrama V, ele chama diagrama V porque realmente ele tem essa, digamos, geometria de um V, né? E qual que é a ideia? Esse diagrama V, ele foi desenvolvido por Cowen, e justamente Cowen percebeu que os alunos saíam das aulas experimentais, por exemplo, de física, e não tinham ideia do que tinham aprendido ali, né? Então, inicialmente, ele começou a fazer perguntas para esses alunos responderem, para que eles pudessem organizar os conhecimentos que estavam sendo desenvolvidos ali, e com o tempo ele acabou desenvolvendo esse diagrama V. Então, esse diagrama V, ele tem, de um lado, o que a gente chama de domínio teórico, e do outro lado, o domínio metodológico. Ele se inicia a partir de uma questão de pesquisa, tá? Ou de uma questão que deve ser respondida. Tem um evento que esclarece como é que está fazendo para responder essa questão. Desse lado, então, do domínio teórico, eu trago os princípios, a filosofia, trago os conceitos que estão relacionados a isso que eu estou estudando. E no domínio metodológico, eu trago como é que eu trabalho e transformo os dados que eu tenho para que eu consiga responder essa questão. Então, só para enxergar mais um pouquinho, vou andar aqui. Essa é a imagem, né, que o próprio Cohen coloca num trabalho dele de 1984, que é aprender como aprender, né? Aprendendo como aprender. Então, o V aqui, os conceitos, né, e a teoria, que seria um domínio teórico daqui. Qual é a filosofia que eu adoto, quais são as teorias, quais são os princípios e os sistemas conceituais, e quais são os conceitos que estão ali, quais são os eventos ou objetos que estão sendo estudados, a questão foco, né, que eu estou procurando a resposta, como é que eu faço o registro dos meus eventos, como é que eu transformo esses dados, né, usando a teoria que eu tenho,
E quais são as asserções que eu faço de conhecimento a partir do que eu descobri e que é que eu posso agregar de conhecimento e quais são as asserções de valor, ou assim, o que eu posso agregar aí o que está relacionado à filosofia que me encaminhou. Então, só para vocês terem uma ideia do que é o Weidigal. Só complementando, o Weidigal ele foi usado no PPGCM. Antes você não tinha que escrever um projeto, você tinha que escrever um Weidigal. Ou um V epistemológico, né? Esse V a gente usou em 2015, 2016, 2017, 2018 e a seleção 2019. Então, acho que foram 5 seleções que a gente fez usando o V. E é muito interessante como ele é uma estratégia metacognitiva, porque muitos candidatos chegavam assim, mas eu sei o projeto, eu escrevi o projeto, mas eu não sei fazer esse V. Eu falei, sim, porque o V exige você ter compreensão clara do que você está querendo, né? De quais são os seus conceitos e de quais são as suas estratégias metodológicas para alcançar os teus objetivos. Então, quem tem um projeto pronto e não consegue escrever o V, certamente não tem clareza do próprio projeto, né? E quem quer começar um bom projeto pode começar pensando no V para depois escrevê-lo. Seria uma maneira adequada de conseguir pensar o trabalho como um todo. Mas depois preferiram, acharam que ter um projeto era mais fácil, e o que a gente tem percebido é um pequeno desastre, infelizmente. Vou voltar lá para o mapa, que ainda falta um pouquinho, mas está acabando. Bom, aí as outras, né, além dos mapas conceituais e dos diagramas V, as outras ferramentas estariam essa estratégia POI, que é predizer, observar e explicar. E eu confesso que eu já vi algumas pessoas que trabalham com isso, mas eu nunca trabalhei com estratégia POI. Não sei se tem alguém aqui que já trabalhou que queria comentar. Não? Bom, o predizer aí seria no sentido de você pensar hipóteses, né, para resolver um problema. Por isso até que eu coloquei que demanda uma situação-problema. E aí a gente vai entender que situação-problema não é uma coisa simples de se elaborar. Na física, é muito raro você encontrar trabalhos que tragam a situação-problema. Alguns dizem até que usam, mas não dizem qual foi a situação-problema, que eu acho um terror. Então, elaborar uma situação-problema, tem um pessoal que uma vez eu fiz na disciplina de metodologia do ensino de física, a gente tentar elaborar uma situação-problema e é muito difícil, não é fácil, porque ela tem algumas características muito próprias e não é fácil de desenvolver, né, uma situação-problema que atenda a todas essas características. E essa parte, então, de predizer seria olhar para essa situação-problema e pensar que hipóteses eu tenho aqui de solução dessa situação-problema. E quando eu penso nisso, eu penso que a estratégia POI, ela não é só ela que poderia estar aí como ferramenta didática, mas, por exemplo, a aprendizagem baseada em problemas também está aí, né? Quer dizer, qualquer processo que você pense em uma situação-problema e que você dê espaço, né, para o seu estudante pensar, estudar, analisar e tentar resolver, né, e explicar essa solução, eu acho que ela está dentro aí desse conjunto que parte da estratégia POI, né? Então, predizer seria essa parte de você criar a hipótese, observar seria o momento em que você ou faz o experimento e observa, ou você vai a campo buscar informações, né, vai fazer leituras para tentar resolver. E explicar é o momento em que você junta aquilo que você conseguiu coletar, né, na tua observação, com as hipóteses que você tinha e tenta entender
se as tuas hipóteses foram ou não alcançadas, elas são respondidas por aquilo que você observou, e aí tenta explicar isso aí. Então, digamos, esses 3 passos, eles acontecem, às vezes, digamos, com um conjunto de etapas, né? Mas eles acontecem também na aprendizagem baseada em problemas. E os questionamentos metacognitivos foi, acho que, a parte que eu achei mais interessante. E ela pode ser de 2 tipos, tá? Um, que o próprio estudante vai desenvolvendo habilidades de se auto-questionar sobre seus processos de aprendizagem, e outro, que é um conjunto de questionamentos que pode ser fornecido pelo próprio docente. A ideia é que esses questionamentos metacognitivos, eles atendam aqui, isso aqui também, proporcionar ao estudante processos de planejamento, reflexão, partilha, monitoramento, autoavaliação. Então, que com esses questionamentos eu consiga chegar nisso tudo aqui também. E aí eu queria só mostrar para vocês aqui os questionamentos que ela traz no capítulo, que eu achei bem interessante, vou até dar uma olhadinha no que eu já trabalho com eles, assim, nesse ponto de vista de gerar questionamentos, principalmente nos processos de autoavaliação, se eles estão aí, se eles não estão, se eu preciso modificá-los ou agregar alguma coisa a eles, né? Então, veja só. Primeiro, ela estabelece aqui, foi muito rápido, você tem elementos metacognitivos que seriam pessoa, tarefa, estratégia, e isso está relacionado a conhecimento do conhecimento, e tem aqui planificação, monitoração e avaliação, que são outros elementos metacognitivos que estão relacionados a controle executivo e autorregulador. Tá? E aí você tem as perguntas metacognitivas, né, os questionamentos metacognitivos possíveis. Então, por exemplo, quando você está falando de conhecimento, o conhecimento da pessoa, a pessoa pode se perguntar, identifica este assunto, ou o próprio professor perguntar a ele, identifica esse assunto com outro já estudado, o que está sendo estudado, qual é o sentimento em relação a esse conhecimento, compreendeu a atividade, qual é o seu sentimento, eu pergunto muito para os alunos. Entendeu o enunciado, está interessado em realizar a atividade proposta, então tem uma série de questionamentos aqui. Com relação à tarefa, entendeu a tarefa, que tipo de tarefa é esta, identifica com outra já realizada, julga ter facilidade ou dificuldade em realizar tarefas como a proposta. Com relação à estratégia, conhece estratégias para resolver esse tipo de problema, tem facilidade com esse tipo de estratégia, qual a mais indicada? Com relação à planificação, o que entendeu sobre a atividade proposta? Identifica por onde deve iniciar, como resolver a tarefa proposta, como organizar as informações apresentadas na atividade. Com relação à monitoração, compreende bem o que está fazendo, qual o sentido do que está realizando, qual o objetivo dessa atividade, a estratégia que utiliza é adequada, tem domínio do que está executando. E com relação à avaliação, consegue descrever o que realizou e como realizou? Qual era o objetivo proposto inicialmente? Houve necessidade de rever algo durante a realização da atividade? Qual o resultado da atividade? Bom, então aqui tem algumas questões bem interessantes e realmente essa parte de gerar questionamentos, né? Que a gente, enquanto estudante, a gente é muito acéfalo, né, no sentido de se perguntar as coisas. E aí isso tem que realmente começar, acho que pelo professor, criar esse processo. No começo não é muito fácil, porque os próprios estudantes acabam respondendo, né, identifica esse assunto com outro estudado? Sim, não, acabou a resposta. Né? Então, você tem que identificar qual, comente, que não sei o quê, porque senão eles vão no sim ou não e tchau.
Eles demoram a perceber a importância de pensar a respeito e de escrever a respeito disso tudo. Bom, vou parar aqui. Eu acho que já acabamos aqui no mapa conceitual também, já fizemos toda a leitura dele. E temos o quarto e o quinto capítulo. Tem um item no quarto capítulo que está relacionado à idade, né? A pergunta é, com que idade eu posso começar a desenvolver estratégias metacognitivas? Então, ela traz alguns estudos, ao que tudo indica, não há uma concordância com relação digamos, ao ensino fundamental. Né? Então, alguns estudiosos acham que eles são muito crianças ainda, que eles não conseguem e tal. E nesse momento eu acho uma pena hoje a nossa amiga não estar aqui, Ronise, porque a Ronise trabalha mapas conceituais com os estudantes do Fundamental 2, né? Que ela dá aula de ciências e tal, e ela trabalha com mapas conceituais. E ela diz que os estudantes vão muito bem. Então, será realmente que eles não têm condições de desenvolver estratégias metacognitivas? Fala, Larissa. Professora, eu dou aula também no Fundamental 2 em Ciências e eu já trabalhei com eles, mapa conceituais e situação problema. E foi até uma situação problema que a gente trouxe num trabalho de metodologia da gente sobre o uso de guarda-chuvas. E eles conseguem estruturar o pensamento dele igual todo mundo. Só que eles precisam de um apoio inicial, de entender o que é um mapa conceitual, como funciona, e assim surte muito efeito. E eu percebi que quando a gente ia para a semana de prova, eles não estudavam mais pelo livro, pelos exercícios. Eles utilizavam os mapas conceituais que eles próprios faziam. E eu acho até engraçado que professora, como é que eu vou resumir tudo isso em uma palavra? Mas depois que eles começaram a entender a metodologia por trás, a importância, eles aprenderam, sim, a estruturar o seu pensamento. E quando ele olhava aquela palavra, ele lembrava de tudo aquilo que ele tinha lido e tinha me falado que não ia conseguir resumir. Então, assim, é muito importante trabalhar com mapas conceitual e é uma estratégia de ensino muito, muito, muito eficaz. Muito legal, Larissa, esse depoimento. Fala, Alexandre. Oi, Kátia, boa tarde a todas e a todos. Olha, eu não trabalhei com mapas conceituais com essa faixa etária, mas eu fiz pesquisa com crianças, Kátia, até 10 anos, com fenômenos de mecânica quântica. E é muito curioso isso que a Larissa está falando, porque as respostas desses alunos são muito parecidas, quer dizer, guarda semelhança com as respostas dos alunos do ensino médio. Então, eu acho, indo para os mapas conceituais, eu acho que muito pertinente. Acho que daria, assim, acho que eles devem compreender, né? Acho que eu concordo com o que a Larissa está dizendo. Ou seja, podemos começar a trabalhar com estratégias metacognitivas desde o Fundamental 2, né? Não subestimar, né? E também de criar esse aporte, né, para que eles consigam caminhar por isso, né? Que a Larissa falou, precisa começar a ensinar. Mas essa é a mesma coisa, qualquer pessoa que vai ver mapa conceitual pela primeira vez, a gente vai ter que explicar, né, como é que funciona, de que maneira proceder, para que eles alcancem ali. Então, não havia consenso com relação aos autores que elas trouxeram, com relação ao ensino fundamental. Mas havia um consenso que a partir de 14, 15 anos, ou seja, no ensino médio, que eles já estariam aptos, sim, a trabalhar com isso, né? O Robson está colocando até porque muitos alunos do Fundamental 2 começam a adotar estratégias de diagramação. Sim, aí já pode ir adaptando, né? Então é isso, pessoal. Eu gostei, assim, ela vai trazer uma parte também que ela vai tentar explicar a diferença entre autorregulação e metacognição, mas ela não explica muito, ela só diz que dentro do processo da autorregulação, desenvolver estratégias metacognitivas é uma das possibilidades, né? E quando você fala em estratégias metacognitivas, você vai trabalhar com elas, mas assim, não é o top.
E aí até dá para entender porque a autorregulação, para ela, a metacognição é um dos elementos da autorregulação, né? Então, você poderia resolver os problemas usando outras estratégias, mas também, para quem trabalha com autorregulação, quanto mais você vai desenvolvendo essas estratégias e vai se tornando um estudante expert, mais próximo de estratégias metacognitivas você está, né? Sim, Aline, sempre vai precisar de ajuda, não tem jeito quando vai trabalhar com mapa. Eu acho que são essas duas coisas que eu não trouxe explícitas ali no mapa, né? Que é essa coisa da idade e a questão de autorregulação, porque me parece que muita coisa que está envolvida com as estratégias metacognitivas também estão envolvidas na autorregulação, que seria o planejamento, a monitoração, a autoavaliação. E que, quando a gente estuda a autorregulação, a metacognição é um dos elementos que compõe, né? Então, a gente tem essa compreensão. E a metacognição, do meu ponto de vista, é algo muito importante para a gente pensar, principalmente no ensino de física. E eu acho que esse capítulo traz, assim, algumas informações relevantes de como a gente fazer isso. E era isso, gente, que tínhamos para hoje, viu? Menos de 1 hora apresentamos. Comentários. Quem ficou de ler aí, tem alguma coisa além disso que leu, que gostaria de comentar? Não. Bom, semana que vem nós estamos, o Lucas está aqui. Que vídeo que eu indiquei, Aline? Lá no grupo do RP. Deixa eu pegar aqui para ver o que é que eu indiquei lá. A pessoa esquece. É o... Que é um vídeo que ela participa, né? Eu, na realidade, eu nem vi. Eu vou compartilhar aqui com todos. Vou compartilhar aqui no... Esse é um vídeo em que a professora Clécia Rosa, que é a autora do livro, ela participa, né, que fala justamente das estratégias metacognitivas na educação científica. Que bom que você viu, Aline, e gostou. Aí todos podemos vir também depois. Beleza. Vou disponibilizar o mapa, assim, João. Eu vou colocar... essa gravação eu subo no YouTube, mas eu coloco o mapa lá na salinha da RP, tá bom? Para vocês. Que eu acho que eu já coloquei o livro, né? Daí eu coloco esse mapa. Tiago, tu chegou a fazer leitura. Como é que foi tua apresentação lá no Ceará? Conte. Sim. Oi, professora, boa tarde, gente. Professora, assim, fazendo um comentário também sobre os mapas conceituais, a senhora está muito famosa lá sobre os mapas conceituais, viu? Quando eu falei que a senhora era minha orientadora, aí o pessoal, Kátia dos mapas conceituais, aí eu digo, pronto, já tá. Nem eu sabia disso. Mas, assim, foi bem legal a experiência. Tem o pessoal do Renoem, né? Todo mundo junto lá. A maior parte da equipe que estava apresentando lá trabalhos já eram doutorandos ou o pessoal que estava terminando o mestrado. Então, foi bem interessante. Foi uma experiência muito enriquecedora, assim, ser um graduando e estar lá no meio dessa galera. Que bom. E ver também que a pesquisa, né, o projeto, o caminho que a gente segue não está tão distante de um doutorado, de um mestrado, e
principalmente na área da educação, dá para a gente acompanhar, assim, sem muito aperreio. Eu acho que mais na questão da física, eu não sei, meus colegas que acompanharam comigo o Norte-Nordeste Física, eles se assustaram um pouco mais, que realmente Como os é que foi? trabalhos nível doutorado, mestrado, assim. Que foi na semana anterior, né? O Norte-Nordeste Física. Aí eu fui também. Aí eles estavam um pouco assustados com alguns trabalhos sobre física de partículas, que a parte do Ceará é bem forte nessa parte de física de partículas, né? Aí como a gente não aprofunda tanto, a gente só vai ver mais no final do curso, o pessoal tava meio assustado. Mas eu fiz, ó, Mas o que eles viram lá foi trabalho de pós-graduandos, né? isso, exatamente. Aí no SecMat eu também vi vários trabalhos de doutorandos e de mestrandos também, alguns professores também já lá do Ceará apresentaram também. Foi uma experiência bem enriquecedora, professor. Foi muito bom. Que bom. Pessoal, bem gente boa. A gente fez um grupo lá com o pessoal da Rural. Aí ficou mais ou menos eu da UFPE e o pessoal da Rural lá, o pessoal de gente boa. Então, foi bem É que interessante. estava o Fausto também, né? Que é aqui do grupo estava lá. Quem mais que estava? Não lembro. Mas tinha uma galera da Rural lá. O grupo da gente, eu acho que tinha umas 9 pessoas da Rural lá. Que a boa parte eles estão pelo Renoém, né? Então, Sim. aí agora o pessoal bem interessante. Aí da leitura, do que eu fiz e ter acompanhado, é, vale mostrar que, assim, você percebe o foco em cima do aluno, né, professora? Assim, a avaliar as potencialidades dele, também ver quais os limites que ele pode chegar, então, e também dele mesmo acompanhar dele fazer esse monitoramento. Parte muito dessa habilidade dele conseguir conciliar esse monitoramento de enxergar o quanto eu posso aprender e o quanto eu posso desenvolver sobre aquele respectivo problema. E vale também mostrar, a senhora falou da estratégia POI, é interessante que quando eu estava lendo sobre essa parte, eu percebi que eu já usava ela já há algum tempo, e nessa parte, principalmente da formulação do problema em si, de Uhum. predizer ele, criar essas observações e também explicar esse problema. Então, foi bem nesse caminho assim, porque querendo ou não, como a gente passou por esse desafio, estabelecer a situação problema é algo bem complicado, que precisa de realmente você estruturar ela para que essa situação problema seja bem desenvolvida. Assim, a questão também achei interessante a parte do capítulo que ele fala sobre os experts versus novatos. É muito interessante esse crescimento que você tem quando você começa a lidar com esse ensino estratégico. Então, quanto mais estratégias você usa, é muito da tentativa e erro também. Eu fiquei pensando nisso, porque é muito de você tentar se encontrar dentro do que funciona para você. Então, Uhum. cada um aqui tem sua estratégia de aprendizagem. Então, pode ser o que funcione para mim, pode não funcionar para a senhora, não pode funcionar para os meus outros colegas aqui. Então, cada um tem que desenvolver basicamente sua estratégia. E isso, querendo ou não, se torna algo mais eficiente, traz mais eficiência para o aprendizado. E também, Tiago, essa coisa que você está falando, né, de desenvolver aquilo que é bom para você, mas também tem aquilo que é necessário para aprender outro tipo de coisa, né? Isso. Então, às vezes, para algum tipo de conteúdo, alguma disciplina, tem uma estratégia que funciona, e outra funciona para outra disciplina, né? Para outro tipo de aprendizagem necessária. E aí é engraçado isso, porque isso é importante de observar, que às vezes eu tenho que ter mais de uma estratégia, né? Eu tenho que entender que um conjunto de estratégias é importante, porque dependendo dos Isso, gravou. objetivos e que ao longo do nosso percurso de estudante, né? Então, às vezes, no fundamental, você tinha uma estratégia que era, de repente, ficar decorando as coisas, e isso funcionava, né?
Aí no ensino médio eu tinha uma estratégia que era de criar perguntas e fazer as respostas das perguntas, e isso funcionava. Mas quando eu cheguei na graduação, isso já não funcionava. Eu tive que achar umas 2 ou 3 estratégias distintas para sobreviver à graduação. Então, aí também tem um limite da estratégia com relação ao que você vai fazer, né? Então, tem as estratégias que funcionam para mim, mas aqui eu tenho que ter estratégias que funcionam para mim e que funcionam para aquilo que eu preciso aprender também. Agora, uma parte me chamou a atenção, a parte do acordo didático. Porque, assim, para o autor, é como se esse acordo didático já tivesse sido, digamos assim, já resolvido. E eu, na minha experiência de graduação e também do ensino médio, para mim, eu acho que muitos professores pecaram ao longo da minha graduação e do meu ensino médio também, com relação a esses acordos. Porque, às vezes, eles combinavam uma coisa com a turma, criavam esses acordos e faziam outra coisa completamente diferente. Às vezes por, eu não sei se por inocência, não sei, são Inocente professores, com né? maldade, a gente nunca vai saber, né? E aí nunca vai saber o motivo, mas às vezes eles não cumpriam esse acordo. Então, de certa forma, você criava aquele desequilíbrio da turma com os professores. Então, ficava um certo distanciamento, que na verdade não pode existir, né? Esse distanciamento. O professor, quanto mais inserido, quanto mais próximo dos alunos ele tiver, melhor é a relação dele com os alunos e, consequentemente, o ensino ele cresce com isso. Então, se esses acordos didáticos eles não funcionam de alguma forma assim, o professor estabelece e eles não começam a funcionar, eles precisam eles precisam ser remodelados, eles precisam criar novas adaptações desses acordos. Precisa realmente sentar com a turma e conversar, não esquecendo que o papel do professor é fundamental ali como o cara que vai fornecer o conhecimento, né? Assim, de certa forma, ele vai organizar a casa. Então, se ele não cumprir, de certa forma, esse pré-requisito, nada funciona. Essa coisa do planejamento e do professor se manter, né, digamos, dentro do fio condutor do seu planejamento, de combinar com os estudantes como é que é o processo avaliativo e conseguir, né, fazê-lo acontecer da melhor maneira possível, isso é muito ruim para o estudante, como você colocou, Thiago. Muito ruim e péssimo quando a gente fala em formação docente. Porque tudo que eu faço enquanto professor num curso de formação docente entra como processo de aprendizagem para a docência para esse estudante. Então, se eu faço tudo desorganizado, e não vou dizer que eu não faço, muitas vezes acontece, mas não é o ideal, né? E não pode ser regra, né? Essa desorganização. Isso, eu acho até interessante que eu li os capítulos subsequentes, né? Aí ele traz no primeiro, acho que é no primeiro capítulo, que é aquele quadrozinho, aquele modelo de monitoramento metacognitivo de Flavel. Aí ele explica que, no caso, você tem a experiência metacognitiva ligada aos objetos cognitivos, aí que liga a experiência cognitiva ao conhecimento metacognitivo, e isso tudo interligado às questões das ações cognitivas. Então, no final das contas, vira um ciclo desse processo. Então, se esses acordos eles não funcionam, então as experiências não vão funcionar, os objetivos não vão funcionar, as ações cognitivas não vão funcionar, o conhecimento metacognitivo não vai funcionar. Então, de certa forma, não consegue evoluir esse processo aí. E é interessante quando você pega um aluno e pergunta para ele, qual estratégia o professor está usando, principalmente da formação docente. Você pergunta qual estratégia o seu professor está usando nessa disciplina. E eu acho que a maior parte de nós não sabe responder qual a estratégia. Às vezes por não estar tão claro, não estar posto tão claro pelo professor, mas às vezes também da gente também não se preocupar tanto em saber qual a estratégia que esse professor está usando. Acho que às vezes a gente fica mais preocupado em passar uma disciplina ou se livrar dela na graduação do que propriamente pesquisar o porquê ela está naquele molde, porquê ela
foi construída daquele jeito, e questionar também, né? Porque, querendo ou não, o estudante tem um papel de questionamento nesse processo. Exatamente. E é engraçado que os meus alunos, principalmente em metodologia do estudo, né, eles perguntam, né, o que é essa disciplina, né? Para que ela serve? E aí eu levo um pouco da questão da autorregulação, do Zimmermann, né, dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos, inclusive pelo nosso grupo, no sentido de mostrar como isso pode afetar de maneira positiva, né, o desenvolvimento deles academicamente. É engraçado isso. Gente, mais alguma contribuição? Mais alguém leu? Quer comentar alguma coisa que leu? Quer trazer alguma experiência sua aí de ação, de trabalho? Lucas, está tudo certo para a semana que vem, Lucas? Eu sei que já tá, disse que já entregou para você pronto o negócio. Neta me entregou uma parte já, mas eu estou marcando com o pessoal, inclusive estou organizando agora o grupinho aqui para a gente combinar semana que vem. Mas está caminhando. Beleza, ótimo. Muito bom. Everaldo não está aqui nem para eu perguntar para ele se está tudo certo, mas ele deu um ok lá no grupo, né? Dizendo que estava certo também para apresentar semana que vem. Já conversei com o Everaldo também, Kátia. Ah, que bom, Robson. Estão trabalhando, né? Professora, Chega a saber que vocês estão trabalhando. a gente pode usar sempre o esquema de sempre, né? Ou um mapa ou algum material visual. O que quiser, o que achar que for mais tranquilo para fazer. É que ultimamente, para mim, fazer mapa é mais fácil que fazer Canva. Eu confesso que é mais prático. Eu acho mais prático também. Quando você vê, já está fazendo, falei, vai de mapa mesmo. É porque eu tô tão, assim, eu confesso que eu tô tão preguiçoso para montar uma coisa bonita visualmente, assim, que o mapa, quando você organiza ele, não precisa ficar se preocupando muito com design. Se tiver legibilidade, tá legal. Pronto. Aí eu tô pulando essa parte do enfeite. Muito bom. E vocês vão estar por aqui já semana que vem ou ainda está em Maceió? Em Maceió não, né? Você não fica em Maceió, nas Alagoas, por aí. Não, a gente fica em São José da Laje, na divisa com Pernambuco. Mas estamos encerrando o calendário, lá a gente tem previsto até o dia 23. Nossa. Mas acredito que a gente consegue sair um pouquinho antes, né? Quem sabe aí no final da próxima semana já entrando de férias, se Deus quiser. Você e Tainara fizeram pré-matrícula? Respondeu o formulário? Então responda, rapaz, não esquece. Poxa, professor, eu não lembrei. Estava um apagão geral na mente. Foi isso agora. Que eu tô na fase do ou anota ou esquece. E aí eu recebi a mensagem e não anotei na lista de coisas a fazer. Esqueci. Fazer. Mais fazer agora. fácil, então, porque eu pus até dia 9, mas como sou eu que vou acessar a resposta, então você faz. 9 e 10, né? São algumas horas só de diferença. E eu só vou olhar isso na segunda-feira mesmo. Não, mas eu vou fazer agora. Eu vou aproveitar o lembrete e já vou deixar aberto. Não esqueci não. Um monte de detalhe que no final das contas, até que eu acho que para você e para a Tainara não são tão importantes, porque você já tem CIGA, né? Porque você já fez disciplina eletiva. A Tainara ainda não. Já, o meu já está criado, o usuário está tudo certinho. Mas a gente precisa, de qualquer maneira, por conta de ter certeza, né, de que a pessoa vai querer fazer o mestrado, senão... Uhum. Vamos ver como é que fica a agenda para o próximo ano, mas eu quero. Ainda não sei como eu vou